Olha, hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas de um dos pensadores mais provocadores do século XX, Michel Foucault. E se preparem, porque as ideias dele nos ensinam a questionar tudo, absolutamente tudo que a gente considera óbvio sobre o mundo em que a gente vive. E a chave que abre essa caixa de ferramentas toda é uma pergunta, que parece simples, mas é bem desconcertante. Como nós nos tornamos o que somos? Sabe, o Foucault não estava muito interessado no porquê das coisas, mas sim no como. Quais foram os processos, as práticas, os discursos que nos moldaram para a gente ser exatamente os sujeitos que somos hoje em dia? Bom, e esse aqui é o nosso roteiro, nosso kit de diagnóstico. Primeiro, a gente vai entender essa pergunta sobre o hoje. Depois, vamos mergulhar na relação entre poder, verdade e saber. Aí, vamos ver como somos fabricados, as artes de nos governar e, por fim, fechar com a conexão entre vida, poder e resistência. Então, vamos lá. Uma pergunta sobre hoje. O que é mais fascinante em Foucault é que o laboratório dele era o presente. Ele olhava para o mundo ao redor e se perguntava: como é que as coisas que a gente acha super normais se tornaram possíveis? É um convite para a gente olhar para o que é familiar e enxergar o quão estranho tudo isso é. Pensa um pouco nisso aqui. Como foi que a gente chegou a aceitar que o valor da nossa vida pode ser medido pelo valor econômico dela? Hoje em dia isso soa quase natural, né? Mas o Foucault nos mostra que essa é uma ideia bem específica, que tem uma história, não é uma verdade universal, é uma construção. Agora, vamos para a primeira ferramenta do nosso kit: poder, verdade e saber. Para conseguir diagnosticar o presente, a gente precisa primeiro desmontar o que a gente pensa que sabe sobre verdade e poder. E, olha, Foucault vira esses conceitos de cabeça para baixo. É aqui que entra a ideia de regimes de verdade. Para Foucault, a verdade não é uma coisa que a gente descobre, tipo um tesouro escondido. Não. Ela é produzida. Pensa num diagnóstico médico ou numa sentença de um juiz. Esses discursos têm autoridade, eles produzem efeitos de verdade. A questão central para ele não é o que é a verdade, mas sim quais são as regras do jogo que permitem que certas coisas sejam ditas como verdadeiras. Essa mudança de perspectiva sobre o poder é simplesmente fundamental. Sabe aquela visão tradicional do poder como um rei no trono que proíbe, que diz não? Então, Foucault argumenta que o poder moderno é muito mais sutil e mais produtivo. Ele não só reprime, ele circula por todo lugar, ele cria realidades, nos molda e nos incentiva a agir de certas formas. É uma estratégia, não uma coisa que alguém simplesmente tem. Então, beleza. Se o poder nos molda desse jeito, a grande questão do Foucault se torna como, exatamente, a gente é fabricado. O foco dele não é a sociedade como um todo, mas o processo pelo qual cada um de nós se torna um indivíduo, um sujeito. E o conceito para isso é subjetivação. Basicamente, é o processo pelo qual a gente se torna um sujeito. A nossa identidade, o nosso senso de eu, até os nossos desejos mais íntimos, segundo essa perspectiva, nada disso vem de uma essência interior que já nasceu com a gente. Nós somos o efeito de práticas e discursos sociais que vêm da psicologia, da educação, da economia. Essa metáfora aqui é poderosa. O eu não seria um núcleo profundo, escondido lá dentro. Ele é uma dobra do mundo exterior. É como se os discursos que estão circulando na sociedade sobre como ser um bom aluno, um cidadão produtivo, uma pessoa saudável, se dobrassem para dentro de nós, formando a nossa própria experiência de quem a gente é. Isso nos leva direto para a arte de nos governar. Porque Foucault mostra que essa moldagem, essa dobra, não acontece por meio de leis brutais ou de força. Acontece por técnicas muito mais refinadas e sutis. Ele chama isso de governar a mentalidade, ou a condução da conduta. E o ponto-chave aqui é que não se trata apenas do governo do Estado. Estamos falando de todas as técnicas que são usadas para guiar o comportamento das pessoas. E o mais interessante, muitas vezes com o nosso próprio consentimento. É a arte de gerenciar as nossas próprias liberdades. Ouve só esse exemplo. Antes de comer, você paga a sua dívida. Isso não é uma ordem, não é uma lei. É um conselho de especialista, uma prescrição de como ser um bom cidadão, né? É uma forma de governo que nos molda para a gente internalizar a lógica econômica como se fosse um dever moral. E é esse processo que cria o sujeito moderno, o tal do eu empreendedor. Primeiro, o discurso promove a ideia. Seja empreendedor de si mesmo. Invista no seu capital humano. Depois, as práticas incentivam isso o tempo todo. A competição no mercado de trabalho, nas redes sociais.
Aos poucos, a gente internaliza essa lógica e passa a se ver como o único responsável pelo nosso sucesso ou fracasso. E no fim, a gente consente. A gente participa livremente desse jogo, achando que é o jeito natural e desejável de viver. Agora, vamos conectar tudo isso numa escala ainda maior: o gerenciamento da vida e da morte pela política. Exato, estamos falando da política da própria vida. O conceito aqui é biopolítica. Se o poder soberano antigo, do rei, tinha o direito de fazer morrer, de mandar executar alguém, o poder moderno se foca em fazer viver. É um poder que administra a vida da população como um todo, gerenciando taxas de natalidade, saúde pública, longevidade, tudo com o objetivo de otimizar essa população. Só que aqui tem um lado bem sombrio. Esse fazer viver, para algumas populações, muitas vezes significa deliberadamente deixar morrer outras. Pensadores que vieram depois de Foucault mostraram como o racismo de Estado se torna exatamente o mecanismo que decide quais vidas devem ser protegidas e otimizadas e quais vidas podem ser simplesmente expostas à morte, seja pela violência direta ou pela negligência. Então, para que serve esse diagnóstico todo? Qual era o objetivo final de Foucault? Não era criar uma nova teoria fechada. O objetivo, nas palavras dele, era desestabilizar as práticas para que não saibamos mais fazer as coisas da mesma maneira. É sobre abalar as nossas certezas para abrir espaço para a gente pensar e agir de um jeito diferente. Então, o que a gente tira de tudo isso é que a obra de Foucault não é tanto uma teoria, mas é, de fato, uma caixa de ferramentas para a resistência. Ela nos convida a questionar o que parece natural, a analisar como a verdade é produzida e por quem, a entender as formas sutis como somos governados, e a partir daí a gente pode encontrar espaços para recusar ser governado de certas maneiras. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir, aplicando essa lente de Foucault na nossa própria vida. De que maneiras a gente consente em ser governado hoje em dia? E como talvez a gente poderia começar a se recusar a isso? A caixa de ferramentas está aí, nas nossas mãos.